Boa tarde. Então agora a gente vai fazer uma retomada da aula anterior, no qual a gente estudou sobre os conjuntos numéricos, ou os conjuntos dos números inteiros. Então na aula anterior, eu passei para vocês sobre o conjunto dos números inteiros. Quem são os conjuntos dos números inteiros? Eles são os conjuntos dos números negativos e dos números positivos. Então a gente tem aqui, 0, 1, 2, 3 positivo. E 0, menos 1, menos 2, menos 3 positivo. Então, para cá, ele vai até o infinito e para frente até o infinito. Então, isso quer dizer que o meu conjunto dos números inteiros, ele tem uma infinidade para a esquerda e uma infinidade para a direita. Mas, o que eu tenho que entender é que eu tenho o conjunto dos números inteiros, eles têm os números negativos e os números positivos em sua composição. Então, aqui, vamos supor que a gente tem uma reta numérica. Então, na reta numérica, a gente pode preencher esses valores. Então, aqui é o zero, a origem. Então, para a direita, sempre positivo. Para a esquerda, sempre negativo. Então, vamos aqui. 1, positivo. 2, positivo. 3, positivo. 4, 5, 6 e 7. Então, a gente tem até o número 7 aqui positivo nessa reta numérica. E para cada zero, a gente vai obter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Então, veja que na reta numérica a gente tem para a direita positivo e para a esquerda negativo. E aí a gente também viu sobre o módulo de um número inteiro. O que é o módulo de um número inteiro? É a distância do número até o zero. Então vamos supor aqui o módulo de 6. Então vamos ver quanto que é o 6 positivo. Então vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o módulo de um número é a distância do número até o zero, então qual é a distância do 6 até o zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a distância do 6 positivo até o zero é 6. E o módulo de menos 4? Vamos ver onde é que fica o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O módulo de um número é a distância dele até o número zero. Então, qual é a distância do menos 4 até a origem zero? 1, 2, 3, 4. Então, está aqui. O módulo de menos 4 é 4. Então, note que quando é positivo, vai permanecer positivo. Quando é negativo, você apenas vai trocar o sinal. Então, será positivo, permaneceu positivo. É negativo, você vai colocar aqui como positivo. Então, lembre-se sempre que o módulo de um número é a distância dele até a origem zero. E aí a gente vai ter aqui os números inteiros, opostos ou simétricos. O que seria um número inteiro oposto ou simétrico? Mais 9 e menos 9. Eles são opostos ou simétricos. Então, veja que um número oposto, se você tem mais 9, menos 9. O oposto aqui é bem claro para você. Mas o agora o simétrico não. Então, sempre que você perguntar qual é o número simétrico de 9, ele é o oposto, menos 9. Então, o oposto e simétricos, eles são a mesma coisa. Então, qual é o oposto de 9? Menos 9. Qual é o simétrico de mais 9? Menos 9. A mesma coisa aqui. Qual é o oposto de mais 100? Menos 100. Qual é o simétrico de mais 100? Também é menos 100. Então, note que o oposto e simétrico, eles são as mesmas coisas. Ok? Então, a gente vai começar aqui a ver o que é uma comparação de números inteiros. Então, a gente vai comparar um número inteiro com o outro. Para quê? Para que a gente possa começar a fazer operações com os números inteiros. Então, acompanhe aqui a reta. A gente tem uma reta, origem 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negativo. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui mais 4, ele está à direita de 0.
O mais 4 está à direita de 0? Sim. 1, 2, 3, 4. Está à direita. Por isso dizemos que 4 é maior do que 0. Mais 4 é maior do que 0? Sim. Olha onde está o 0 e olha onde está o 4. Se você tem 4, você tem muito mais do que quem tem 0. Agora preste atenção. O 0 está à direita de menos 3. Então, olha aqui o 3, o 0 está à direita, direita para cá. Então, direita nesse sentido aqui. Se direita para cá, então o 0 ele realmente está à direita de 3. Por isso dizemos que 0 é maior do que menos 3. E aí você vai achar que 0 não é maior do que menos 3, mas é sim. Imagina só que você está lá na venda e aí você não deve nada, mas aí você ficou com vontade de comer um doce, comprou um doce fiado. Então você tinha mais quando? Quando você não devia nada ou quando você deve 3? Quando você deve 3. Então o 0 ele é maior do que menos 3. Porque é muito melhor você não dever nada do que você dever R$3. Então lembre sempre disso, a ideia de dever, de comprar. Então sempre que você olhar para a reta, se você quiser saber que um número é maior do que o outro, se você não lembrar disso, se você não lembrar que os da direita sempre são maiores que o da esquerda, você pode lembrar disso, da questão de dever, de comprar. Um exemplo aqui bem claro para você. Menos 1 está à direita de menos 4. Por isso dizemos que menos 1 ele é maior do que menos 4. Aí você vai olhar, não, 4 ele é maior do que 1. Mas não, o menos 1 ele é maior do que 4. Por quê? Você tem o menos 1 aqui. E se você gastar mais dinheiro, você vai ter o menos 4. Então, o menos 1 ele está à esquerda, esquerda para lá. Então, se ele está à esquerda, ele é menor do que o 1. Um exemplo, 7 ele é menor do que menos 6. O menos 6 é menor do que o menos 5. O menos 5 é menor do que o menos 4. É menor do que o menos 3. É menor do que o menos 2. É menor do que o menos 1. É menor do que o 0. Da mesma forma que a gente pode fazer o contrário. O menos 1 é maior do que o menos 2. O menos 2 é maior do que o menos 3. Então entenda que sempre o da esquerda ele é menor do que o da direita. Então, ó, esquerda sempre vai ser menor do que a direita, certo? Então, sempre a esquerda vai ser menor do que a direita. Então, a gente tem aqui, ó, o sinal menor que e maior que. Então, lembre-se que a abertura aqui, ela sempre vai ficar para o maior e a ponta para o menor. Um exemplo, 5 ele é maior do que o menos 7? Sim, porque o 5 olha onde o 5 está e olha onde o menos 7 está. Então o 7 está bem aqui no comecinho e o 5 está lá do outro lado. Então a abertura vai ficar para onde? A abertura vai ficar para o maior, apontando para o menor. E agora, o menos 7, ele é maior ou é menor do que menos 5? Menor, então aponta para ele e a abertura fica para o número maior. 0 é maior ou menor do que menos 2? O 0 ele é maior que menos 2, então a abertura fica para o maior, apontando para o menor. Então a seta sempre vai apontar para o menor número. Menos 2 é maior ou menor do que 0? Menor do que 0, então a seta apontando para o menor. Então, ó, 5 maior que 7, 7 menor que 5. 0 maior que 2, que menos 2 menor do que 0. E aí a gente tem aqui, considerando as temperaturas. Vamos supor que a gente tem um termômetro. Então, aqui desse lado, o termômetro está medindo 5 positivo. E desse lado, o termômetro está medindo menos 10. Então, 5, ele é maior que ou menor que 10? Então, 5 ele é maior que 10. Então, abertura para o maior, apontando para o menor. Menos 10, ele é menor que 10, que 5 ou maior do que mais 5? Ele é menor do que 5. Então, abertura para o maior, apontando para o menor.
A mesma coisa aqui. Você tem uma temperatura zero e aqui você tem uma temperatura negativa de menos 10 graus. Então, o zero, ele é maior ou menor? O zero, ele é maior do que menos 10. Então, a abertura para ele, apontando para o menor. O menos 10. O menos 10, ele é menor do que zero. A abertura para o maior, apontando para o menor. E por último, você tem uma temperatura menos 5 e uma temperatura menos 15. O menos 5, ele é maior ou é menor do que menos 15? Ele é maior. Então, abertura para ele, apontando para o menor. E o 15, ele é menor. Então, a seta vai apontar para ele porque ele é o menor. Então, aqui a gente tem uma comparação de números inteiros. Quem é maior e quem é menor. Então, lembre-se sempre que o lado esquerdo, ele é menor do que o lado direito. Então, sempre os números da direita serão maiores do que o número da esquerda. Ok?